Depois em 76, 77, bem, momento histórico do Lamas em termos de pormenores. Morte do comendador, a vinda eliminatória, o Lamas elimina o Portimonense, o Lamas joga com o Sporting aqui, o Lamas é arrumado pelo ano na Taça de Portugal. Repare bem o que é o futebol. O Lamas vai jogar ao Orifanense e perde 2-1 para a Taça de Portugal. É repescado. E o sorteio, o Lamas vai ao Lusitano de Vilmoinhos, ganha lá 2-0, a seguir defrontar aqui uma quarta-feira o Portimonense, elimina o Portimonense 1-0 com um gol de Sampaio. A valorização do Lamas, o Lamas meteu o Portimonense no bolso nesse dia aí. Passados uns dias, o sorteio dita que o Sporting vem visitar o comendador pela primeira vez na história. Lá depois eles voltaram aqui outra vez, já que compram ao lado. Mas vem aqui e ganha 4-1. O Sporting ganhou 4-1 ao Lamas aqui em 76, 77. Caso do dia, um dia de facto muito triste para a comunidade aqui de São Manuel de Lamas, é preciso no dia em que faleceu o comendador Henrique de Amorim. E faleceu também um senhor, faleceu um adepto de futebol no estádio durante o jogo, porque de facto estava tudo à pinha e que exatamente junto de uma placa que se deu, nada valeram a chamada de atenção da GNR e das pessoas responsáveis pela organização do jogo. Exatamente, e também como estava cheio. A pessoa que estava no corredor sonoro a avisar que para terem cuidado. E infelizmente houve um senhor que faleceu porque a placa se deu, uma placa do outro lado exterior do café, nas emissões do estádio, que se deu e veio tragicamente a morrer de facto. Foi isso e foi a morte do comendador. Foi a morte do comendador Henrique de Amorim. Eu recordo-me, numa passagem desse jogo, na antevéspera desse jogo, também houve uma situação que não foi muito agradável, mas de um atleta de Lamas que chamava-se Belo, que era o central, e que teve um episódio de facto nada agradável durante a semana e que não pôde jogar, não pôde participar nesse jogo com o Sporting. Era um atleta que era de Montijo e que, por problemas, questões pessoais, obviamente não pôde jogar nesse jogo. E o Lamas fez um grande jogo, o Carlos Silva faz um grande gol, um livre ao Conhé, era o Conhé, Carlos? Era. O Conhé. Recordo do Sporting, tinha uma grande equipa nessa altura, o Fraguito, não era, Carlos? Era o Conhé, Vitor Gomes, Laranjeira, José Mendes e Inácio. Fraguito e Baltazar. Marinho, Manuel, o Palhares e tem outro Rui Palhares. E o Fraguito, Baltazar, Marinho, Manuel. E o Formosinho jogava nessa altura? Não, e é o outro jogador que falta. Tu falas de Rui Palhares, Jordão. Não, Manuel. Falta-me um jogador aqui. É um jogador do meio campo da frente. Foi de facto o Lamas foi. Era o Walter. O Walter. Que é lá da zona do Barreiro também, que é lá seu conterrâneo. O Walter. Sem areia e o Walter. Eles ganharam, acabaram por ganhar bem, mas com 2 golos consentidíssimos. Eu vou dizer isto aqui, mas tenho uma admiração por ele muito grande, que do Engenheiro Cardoso, que era o guarda-redes de Lamas nessa altura. E ele foi muito mal batido num desses golos aí. O Palhares marcou um gol a Tavares, o Palhares. E depois nos outros 2, ele não teve culpa nenhuma, mas em 2 golos, ele foi mal batido, mas acabou por fazer uma boa exibição. E o Sporting não ganhou facilmente ao Lamas, mas soube aproveitar as oportunidades e algumas deficiências da equipa do Lamas em relação, porque o Lamas, por exemplo, o Gatti não pôde jogar tão bem, porque na semana que nós fomos a jogar a Paredes, na segunda divisão, ele teve um problema intestinal, teve que ser operado aos intestinos. O Lamas foi obrigado a recorrer ao Sousa, que foi um dos jogadores que mais sentiu a responsabilidade do jogo. Já agora quero deixar ficar aqui um reparo, atenção, que eu sou sócio do Lamas
desde 1969, quando eu vim do ultramar, o Henrique Amorim, como presidente da Assembleia Geral na altura, salvo erro, obrigava todos os jogadores a serem sócios. E eu fui sócio porque fui obrigado, e hoje tenho muito prazer em ser sócio do Lamas. Porque se todos os presidentes passassem pelo Lamas fizessem isso aos jogadores que vestem a camisola do Lamas, o Lamas certamente hoje teria mais 100 ou 150 sócios. Porque alguns, se calhar, nunca teriam deixado de ser sócios. Portanto, em 77, 78, o Lamas foi buscar um presidente desconhecido aqui da zona, que era o Sr. Feliciano da Farmácia, e ele, opa, se calhar, pelo estado de nome dele, também contratou o António Feliciano do Porto, como treinador. O Lamas foi buscar uma série de jogadores ao Espinho, o Fernando Leixões, Boia, o Lamas foi buscar uma série de jogadores e fez uma equipa razoável, fez um campeonato mais ou menos, mas o Feliciano também não chegou ao fim. E o Lamas na época de 76, 77, 75, 76, o treinador do Lamas era o Júlio Teixeira, que esteve só até a meio da época, e depois na parte final do campeonato, que quem já era o treinador era o Francisco Batista. Que o Francisco Batista deve ter sido o treinador que bateu todos os recordes pessoais aqui no Lamas. Jogou no Lamas e foi, se calhar, o treinador que mais vezes treinou o Lamas. Em 77, 78, portanto, o Feliciano vai embora, depois veio o Chico Batista, e o Lamas, este ano, 77, 78, tem uma história recombolesca na parte final. Ora, já não sendo eu jogador do Lamas, estou à vontade para falar disso. Ora, na última jornada, se o Lamas ganhasse em Passos Brandão, o Lourosa ficava na segunda divisão. Mas o Lourosa tinha que jogar com o Famalicão, que era apenas e simplesmente o primeiro classificado e campeão da segunda divisão, que foi no tempo do Reinaldo e essas equipas aí. E o Lourosa joga em casa com o Lourosa joga em casa com o Famalicão. O Lourosa joga em casa com o Famalicão. O Lamas joga em Passos Brandão e o Gil Vicente não sei com quem jogava. Ora, o que é que havia aqui? Um negócio para descer o Lourosa. Às 4 horas era para perder, às 5 era para ganhar, às 6 era para ganhar, era conforme as verbas na altura. Resumindo, o Lourosa acaba por ganhar 1-0 ao Famalicão. O Lamas perde 3-2 em Passos Brandão, num jogo em que o Quimbelinha meteu o Delfim para a baliza dele. Foi o Delfim até que me disse isso, na altura. E o Gil Vicente desceu o Passos Brandão, acabou de descer o Passos Brandão. Foi recombolesco, porque já naquela altura havia compras e vendas, e hoje nós ficamos muito admirados quando as coisas passam no futebol, mas o futebol já vem desde longe. Já havia manobras, com muitas muitas artimanhas, tudo isso aí. Portanto, isto não é de hoje, vai continuar assim e vai morrer assim. Depois vem 78, 79, aí é que vai ser o problema. Portanto, há uma história recombolesca, portanto, na última jornada, que envolve o Lamas, o Passos Brandão, o Gil Vicente e o Lourosa. E depois também envolve as outras equipas que vão jogar. Se o Lamas perdesse em Passos Brandão e o Lourosa perdesse o Famalicão, que era tudo. Ninguém acreditava que o Lourosa fosse ganhar ao Famalicão, porque o Famalicão não foi uma superioridade fora de comum nessa época aí, porque tinha grandes jogadores, Reinaldos, e não sei se também estava lá a jogar o Palheiras também, Carlos. Ui, aquilo é o Duarte, aquele Duarte que foi do Sporting. Do Braga também. Sim, opa, grandes jogadores. Tinha uma grande equipa e ganhou o campeonato com relativa facilidade. Havia muito dinheiro em jogo. Eu não queria falar em dinheiro, mas havia muito dinheiro em jogo. Compras, vendas, hipotecas e propriedades. Prémios, era prémios, não é? Então aquilo envolvia muito dinheiro. O Lamas tinha dinheiro para ganhar em Passos Brandão. O Famalicão tinha dinheiro para ganhar em Lourosa, votado por Gil Vicente e por outras equipas que lhe envolveu e tudo. Então às 4 horas era para ganhar, às 5 horas era para perder. Às 6 já voltava outra vez a ser para ganhar. Acontece, porém, que no domingo o Lamas perdeu em Passos Brandão e, para espanto geral, o Lourosa ganhou o Famalicão 1-0. E toda esta envolvência de verbas que andava aí
foi tudo pelos ares e se calhar ficou muita gente aí triste e apaixonada porque não teve a oportunidade de fazer mais umas receitas subterrâneas, são as chamadas receitas subterrâneas, em que o futebol está envolvido desde se calhar a sua nascença até hoje. Pronto, e ficou, portanto, esta história fica marcante por essa última jornada trazer ao de cima coisas de que não deviam de acontecer no futebol. Agora, vamos voltar vamos para a época 79, 80, não é? 78, 79, 79, 80. Acho que é assim. 79, 80 é que é. Vamos falar sobre a época mais espetacular dos últimos anos do Lamas. Portanto, as épocas deviam ser todas iguais, porque os jogos em si não são iguais, os jogos não são iguais, são todos diferentes. Mas pelo percurso do Lamas, que andou 7 meses em primeiro lugar. Já viu o que é isso? O Lamas teve 7 meses em primeiro. Depois, um esquema montado, portanto, foi aquilo que eu disse, que eu venho a dizer há muito tempo, portanto, as críticas sobre casos na televisão relacionados com foras de jogo, semi-penaltis e outras coisas mais, qualquer pormenorzinho, toda a gente se agarra para atribuir culpas a muita gente. O Lamas é apanhado num esquema em que, na verdade, não tem capacidade de forma alguma para ombrear com as pessoas envolvidas nisso, que é o caso do Leiria. O Lamas vai a Leiria, em primeiro lugar, perde 1-0 com um gol metido com a mão, com um árbitro internacional, Marcos Pires, que sabe muitíssimo bem que o gol foi metido com a mão. Toda a gente viu que o gol foi metido com a mão. Toda a gente viu que foi metido com a mão. Tomé, não era, quer dizer? Quem marcou o gol foi o Leitão. O Leitão. O Tomé estava no Leiria. O Tomé estava no Leiria, mas quem marcou o gol com a mão foi o Leitão. Marcos Pires, internacional. Por trás dele está o António Garrido, falecido. Eu digo, sem medo nenhum de dizer, está o António Garrido. Há um Américo Borges envolvidos nisso também. Há portanto, o Santos Luís de Coimbra. Há o Mário Luís de Santarém. Há uma série de artes que estão todos envolvidos num esquema que tirou ao Lamas da primeira divisão. Agora vamos ao pormenores. O Lamas também tem um bocadinho de culpa porque empata em casa com o último classificado, o Alba, e deu a oportunidade do Leiria se aproximar ou até passar para a primeira nessa altura. Mas o Lamas nunca mais teve motivação, nem o Lamas conseguiu de forma alguma ser aquela equipa que foi até essa altura aí para poder chegar ao primeiro lugar, porque o Leiria depois não deu mais hipóteses nenhumas. O Lamas andou com pontos, mais de 7 pontos de avanço. O Lamas esteve praticamente na primeira divisão e o Leiria... Mas, ó Carlos, eu peço só para te lembrar, se me permites, mesmo após essa derrota, a 8 jornadas de fim, em Leiria, o Lamas só perde. O Lamas ficou em igualdade pontual com o Leiria, mas com o Lamas tinha ganho aqui 2-0, lá perdeu para 1-0. O Lamas só perde a liderança mesmo, Carlos, foi na 5ª jornada final, quando perde precisamente em Tomar. Num escândalo, numa arbitragem escandalosa por um árbitro do Porto. E o Lamas perde aí com dois grandes penalidades sobre o Peter Rocha, que em qualquer parte do mundo se tem que marcar. E depois, num segundo golo do União de Tomar, que toda a gente viu, aliás, o União de Tomar nem festejou, porque ele não tinha a certeza que se o árbitro ia dar golo ou não, final de linha. Foi de facto um dos jogos em que o Lamas foi bastante prejudicado. E daí que, a partir da 5ª jornada, ou seja, final, o União de Leiria toma a dianteira da prova. E mais, o Carlos falou no jogo, vamos empatou aqui 1-1 com o Alba. Verdade, no último minuto, um penalti a favor do Lamas e o Romão, o falecido Romão, marcou o gol, o Lamas empatou 1-1 com o Alba. No último jogo do campeonato, o Lamas vai à Albergaria, vai ganhar 4-1, vai descer o Albergaria, o Alba, já estava praticamente descido. E a União de Leiria, Carlos, vai à Marinha Grande e o Marinhense, se empatasse, não descia, bastava um empate para o Marinhense não descer. E o Lamas seria campeão. O Lamas apanhava o Leiria no confronto direto e seria o Lamas campeão, desde que fizesse a sua obrigação em Albergaria, o que veio a confirmar-se. O Lamas ganhou 4-1 em Albergaria. O Leiria foi à Marinha Grande e ganhou 1-0. E esse jogo ainda está
ainda ficou muito por falar. O Marinhense apresentou nesse jogo 6 jogadores que não puderam jogar, que estavam lesionados e que não puderam jogar. E ainda hoje, de facto, obviamente, enfim, o Carlos Silva diz e é verdade. Hoje, escrutina-se hoje ao pormenor as coisas. No meu tempo de jornalista, que andei há 4. Só um pormenor. Do 8º classificado na Zona Centro até ao ano penúltimo, havia 2 pontos de diferença. Imagina. Eu estava a dizer que... O União de Coimbra tinha 28 pontos, o Vilhar tinha 28 pontos e estava em 7º lugar, e o Peniche, que foi o penúltimo, tinha 24, e o antepenúltimo tinha 26, que era o Águeda, e o Marinhense. Os 4 últimos foi o Marinhense, o Águeda, o Peniche e o Alba. Mas nesse ano, e depois eu não sei se o caso vai avançar ou não, nesse ano, uma coisa acaba por ser... Enfim, um metido para a Arguilha, o Rio Ave, que o Juventude Évora. Isso é isso que eu ia falar, mas podes falar. Não, fala. Não, quem vai falar agora és tu. Foram 2 casos. Eu tenho isso aí, eu tenho que meter gasóleo. Eu tenho que meter gasóleo. 2 casos marcantes nessa ligueira. O Lamas começa... Eu depois, aquilo que tu não disseres, eu comento. E agora que quero que sejas tu, porque estás aqui como convidado e não estás aqui só nas deixas. Eu também quero que tu, quando faço o convite, eu e o Gaspar, fazemos o convite a alguém, é para essa pessoa dar o litro, não é dar 100%, é dar 150%. Porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, eu vou falando de coisas e amanhã, na segunda-feira, quando o programa sair, vai muita gente dizer, olha, o Lino e o Carlos Silva esqueceram-se deste pormenor, daquele outro. Nós até fomos para o Torriense e foram 2 indivíduos de motorizada, e eles quando vinham embora, chovia bastante, e houve um carro daqueles que têm aquela rede da carrinho, meteram a motorizada dentro da carrinho e eles vieram os 2 dentro da carrinho. Opa, há muitas histórias para contar, anda lá e desenvolve tu essa história de Lama no Rio Ave. Esse ano, eu penso que marca a história rica do Lamas de 80 casos, 87 anos, não, talvez. Sim, o Lama, portanto, isto é 80. 32, 40, 40, 42, 42, dá 70 e 70 e tal anos. Creio que o Lama nesse ano teve um sonho, esteve perto de concretizar esse sonho, que dificilmente, confesso, dificilmente o Lamas terá outra oportunidade de poder atingir o patamar mais alto do futebol português. O Lamas esteve perto do céu mesmo e acabou por descer ao inferno. O Lamas, depois do campeonato da fase regular, ter perdido ingloriamente, quando chegou a levar, imagina, eram 2 pontos de vitória e 0 de derrota, o Lamas chegou a levar 6 pontos da União de Leiria. O Lamas chegou a ter 6 pontos da União de Leiria. E depois foi apanhado um tal jogo em Tomar, o Lamas perde por 2-0 e a União de Leiria foi ganhar a Santarém, 1-0. O Lamas perdeu aí o primeiro lugar e até ao final a União de Leiria nunca mais perdeu esse primeiro lugar e acabou por ser campeão. O Lamas foi repetido para a Liguilha com o Rio Ave e com o Juventude de Évora. Curiosamente, na Liguilha, onde também depositava-se muitas esperanças, o Lamas tinha uma grande equipa. O Carlos aqui há pouco falou, um grande ponta de lança, chamava Silva. É evidente que nós temos que nos penitenciar, porque nos esquecemos. O Lamas teve um ponta de lança também, à semelhança do seu, chamava-se Léo. Foi talvez dos pontas de lanças que eu vi mais tecnicista e mais com fareiros de golo, um homem que marcou 34 ou 35 golos dessa época, chamava-se Léo, juntamente com o Babá, que era um jogador que também veio de Passos Grandão até. O Lamas começa, curiosamente, a Liguilha muito mal, infelizmente. Recebe o Rio Ave, campo, comendador cheio de facto, e a 1 minuto do fim sofre um golo de uma displicência total de um central do Lamas, que, enfim, acabou por resultar no golo do Rio Ave. O Lamas depois vai a Évora, acaba por fazer um resultado positivo, empatou em Évora, no Juventude, recebe aqui o Juventude de Évora e ganha 3-0. Então, o Lamas vai medir forças em Vila de Conde, no Rio Ave. O Lamas só tem um caminho, é ganhar em Vila de Conde a uma quarta-feira, imagina, uma quarta-feira, foi Santa Maria, todas as empresas, enfim, no ramo aqui que as pessoas trabalhavam, praticamente ninguém trabalhou. E o Lamas vai ao Cabo Velhinho do Rio Ave, uma quarta-feira, para decidir então a subida. Ou seja, o Lamas, se ganhasse o último jogo da Liguilha, que era Rio Ave, Juventude de Évora, já não contava para o Totobola, para mim, também a expressão.
O Lamas teria de ganhar o jogo. E então o Lamas começa muito bem esse jogo, a ganhar 1-0. Na segunda parte, o Rio Ave empatou num penalti muito contestado na altura pela massa associativa de Lamas, mas confesso, eu vi, é penalti. Gostou imenso de facto ver aquilo, mas é penalti. O árbitro, o Sr. Miranda Dias, não, Miranda Dias do Coimbra, aliás, natural de Cantanhede, marcou o penalti bem. Enfim, caiu, enfim, algum desânimo e os corações bater porque toda a gente ao intervalo estávamos apenas a pensar, estávamos a 45 minutos de um sonho. Exato. Aparece essa penalidade que é muito bem marcada pelo árbitro. O Lamas de facto começa novamente a acreditar que podia chegar ao golo, então acontece um caso que hoje, e muito bem falou o Carlos, dava as parangolhas nos jornais, dava as parangolhas. Olha, na altura eu recordo-me que a RTP chegou a fazer uma pequena reportagem sobre isso, mas não teve o ênfase que tinha agora. Não teve o ênfase. Foi neste jogo e passado 72 horas. Ou seja, dois casos que hoje era o escândalo nacional de futebol português. Foi a 8 minutos de fim, 8, 9 minutos de fim, uma grande jogada do ataque do Lamas, e eu parece o tal Léo, junto, na presença do guarda-redes do Maravilhas, curiosamente, Maravilhas, guarda-redes, e Lamas para fazer o 2-1. E ele era exímio, e não ia falhar. Até que aparece um central do Coisa a fazer penalti. Mas ele deita a mãos à cabeça, faz penalti, e o árbitro, peremptoriamente, estou a vê-lo e ele a correr. E fica ali igual o jogador do Rio Ave, a estar a mão à cabeça, estava ali enfim, a perna, e o Lamas praticamente, os penaltis em trás. Felizmente o Léo era um jogador muito frio. Nesse ano marcou muitos penaltis, muitos jogos, muitos penaltis. Era de facto um ponta de lança bom escardinho, mas estava a jogar muito bem com o pé direito. Acontece que o penalti é marcado, olha, estão pessoas inamas que já devem estar de facto, já estavam com os corações a bater a 200 a hora, obviamente. Enfim, já ninguém se contentava, perdão. Tudo ali, até que o penalti não havia forma de penalti ser marcado. Porquê? Porque o banco do Rio Ave, já com o treinador Pedro Gomes, eu digo isto, Pedro Gomes, depois também teve outra história no jogo com o Juventude de Évora, o Pedro Gomes, ainda hoje é vivo, esse treinador que treinou o Sporting, e foi jogo do Sporting também, e treinou outras equipas, treinou o Rio Ave e outras equipas da Académica, foi um treinador naquela altura de facto de grande nível. Juntamente conseguiram aliar-se no árbitro, para espanto, depois de alguns minutos ali de confusão, ele vai transformar o penalti num pontapé de canto, que nem sequer é canto, porque a bola nem sequer saiu para fora. Não, foi ele deu canto. A bola nem sequer saiu para fora, porque há o penalti feito e a bola morreu ali na mão de Maravilha, e marcou o canto. Olha, foi de facto a frustração maior que eu tive no futebol. Maior roubo. Maior roubo que eu vi no futebol, exatamente. Vamos chamar as coisas por nomes. Maior roubo que eu vi no Isto é futebol. um roubo. O Miranda Dias estiver a ver isto, eu tenho a certeza, se ele for vivo o homem, ele sabe que esta passagem vai morrer com ele. Ninguém lhe lá, mas irá perdoar mais nunca. Como é que ele consegue depois, e muito bem, ter marcado pênalti a favor do Rio Ave? Não estás a falar Miranda Dias, mas é o Santos Luís. Perdão, eu peço desculpa, já agora quero então citar aqui a retificação do Sr. Carlos Silva. Não é Miranda Dias, também foi um grande árbitro. À semelhança de Santos Luís, foi o Santos Luís de Cantanhede. O Sr. Santos Luís de Cantanhede é que vai levar isso, se ele for vivo, vai levar essa imagem de certeza que ele vai. Que ele sabe, ele sentiu que estava a cometer uma grande injustiça. Canto, o jogo acabou. Veio o Lamas, infelizmente embora. Eu estou convencido. Olha, O Lamas deixou a primeira divisão, um bilhão de quanto? Deixou a primeira divisão. E ficou à espera de uma resta de esperança do jogo a seguir, que era Rio Ave no domingo, com o Juventude de Évora. O Rio Ave, se ganhasse, era o Rio Ave que ia. O empate sabia para o Lamas. A vitória do Juventude de Évora era o Juventude de Évora que ia. Em confronto direto com o Rio Ave. O Juventude de Évora tinha uma grande equipa. Lá deu 3-0 ao Rio Ave. Jogo Juventude de Évora, Rio Ave. Jogava o Jorge Jesus no Juventude de Évora.
E então, o Mário Luís, aqui é que atravessa o grande árbitro que já faleceu, Mário Luís de Santarém. Esse não teve medo. Curiosamente aconteceu quase os mesmos factos. O Rio Ave faz 1-0 e a 5 minutos do fim ele marca um penalti a famoso Juventude de Évora, foi arrastado, marcou o penalti e não saiu dali. O que é que agora que foi logo bem agora da história? Eu digo isto porque eu vi com os meus olhos. O Augusto, eu fui ver esse jogo. Foi quando, e eu de facto, eu senti que tinha coração para durar muitos anos. Pá. Eu vi o Lamas novamente a 5 minutos do fim na primeira divisão. O penalti a ser convertido, naturalmente. Exato. E faltavam 5 minutos para acabar o jogo. E vi o treinador do Rio Ave e eu, e toda a gente, a conversar com o lateral de esquerdo, chamado Cardoso. Médio. Ele era, naquela altura é quarto defesa que se chamava. Agora não é assim. O Cardoso jogava ao lado do outro central e foi indicado para marcar o penal. E então houve ali 10 minutos, mais ou menos 10 minutos, de conversa. E eu vou dar a minha opinião, pois o menino dá a dele. Portanto, porque eu estive lá também. Portanto, e o que é que acontece? O árbitro esperava, porque o que me admira neste caso é o árbitro não obrigar a marcar o penal como obrigatoriamente tinha de o fazer. É para marcar e acabou, se não marcar, teria que tomar medidas até acabar o jogo, não é? Não. 5 minutos ou 10 minutos para se combinar como é que havia de ser marcado penal. Era a falar com o Cardoso que ia marcar o penal, era a falar com alguém do lado do Juventude de Évora porque iam beneficiar terceiros e não podiam ser terceiros beneficiados daquele jogo. Era o Álvaro, o guarda-redes. Carlos, também há um facto aí que tenho que mencionar. A bola foi tirada do penalti, a bola estava no penalti e havia um jogo de Rio Ave, tirava o penalti e havia a confusão. Depois tornávamos a pôr, eu estava a recordar desse episódio, criou ali um. Desculpa. Até que ele acabou por marcar o penalti, atirou e o Álvaro caçou a bola. O penalti que a bola, confesso, hoje fala-se o penalti, mas a bola quase deixava a baliza. E agora, Mas onde é que vem a história? É que esse jogador que falhou o penalti, e aí é que eu estou a dizer isto ao Pedro Gomes, e esse jogador que falhou o penalti foi, conjuntamente com o Pedro Gomes, para a Académica de Coimbra. O Pedro Gomes foi para a Académica de Coimbra e esse jogador acompanhou-o. ele deu um campeonato. E ele teve que lhe pagar de qualquer das maneiras. E são essas histórias aí, a mesma história que o Lamas também tem nessa altura aí, na minha opinião, comete uma injustiça terrível com o Chico Batista, que é o facto de acabar o campeonato e o Lamas está numa liguila para subir à primeira divisão e substitui na semana de começar a liguila o Francisco Batista para o António Medeiros. E eu tenho a minha forma de ser. Mas eu, treinador de futebol, não fazia isso. Eu não assumia esse cargo. Eu não substituía ninguém. Eu sei que os coronéis, naquela altura, chamavam aqui em Lamas a essas pessoas os coronéis. E é uma época que não há ninguém que gostasse de Lamas e que seja daquilo que Lula, mesmo aqui na periferia, Lamas tinha na altura muitos sócios, de Moselos, de Nogueira da Regedoura, de Fiães, de Sanguedo, de São João de Beira, por exemplo, também, mesmo até de Passo Brandão. Lamas era uma equipa que teria muita simpatia, talvez até pela conjuntura também empresarial, porque o Lamas, nessa conjuntura empresarial, Lamas tinha muita gente, o Grupo Amorim, como hoje, à semelhança de hoje, dá trabalho a muita gente da periferia, aqui da região, e parece que Lamas disse que até cativava as pessoas a gostarem do Lamas. E não só, tirando o Lamas e o Lourosa, no fundo, e o Feirense na altura, mas aqui na região, eram os únicos clubes que tinham, de facto, muito apreço, respeito que eu tenho pelo Passo Brandão, o Sérgio de Beira e outras equipas que apareceram à posterior. E esse ano é marcado porque o Lamas, de facto, teve tudo, mas tudo. Também não posso ir, além da questão da crítica que eu faço à questão das arbitragens, e que foram preponderantes nisso, eu acho que a direção do Lamas, eu apoio todas as direções. Qualquer direção que fosse para o Lamas, qualquer presidente, tem sempre o meu aval e tenta fazer o seu melhor. Penso e passarei sempre. Mas acho que nesse ano, acho que a direção do Lamas, talvez um bocadinho ingênua em determinadas situações. E isto o Lamas já me pagou um bocado, não sei se o cara está de acordo comigo ou não, mas talvez
Por exemplo, o caso de Tomar, que eu penso que houve, o caso de Tomar, o caso também do empate que o Lamas teve aqui em casa com o Alba, acho que foram um bocadinho ingênuos. Acho que foi. O Lamas foi bastante. A direção do clube pagou talvez alguma ingenuidade. Ou então o facilitismo de que estava tudo. Mas bem que leva 6 pontos, mas depois começou-se a aproximar-se. E quando o Peral estava a ser apanhado em Tomar. Mesmo, porque mesmo aquela derrota que o Carlos Gil falou, em Leiria. Não, mas não é Leiria, porque o Lamas ganha a Leiria 2-0 aqui, um Sim, gol de barragem. essa derrota é evidente que igualou o Leiria. Mas o Lamas continua na frente. E a 5 jogos do fim vai a Tomar. O Lamas ganha em Tomar. Se ganhasse no primeiro Tomar, certamente o Lamas Mas o problema é, eu antes disso aí, o Lamas esteve muito bem. O Lamas nunca esteve mal nesse ano aí, mas é o depois disso aí é o culminar dos roubos históricos, dos Garridos, dos Marcos Pires, dos Américos Borges, Santos Luís, Mário Luís, todos esses, a gente diz, o Mário Luís não teve culpa nenhuma porque o homem marcou o pênalti a 6 minutos do fim, mas está envolvido no jogo, porque permitiu que durante 10 minutos o pênalti contra o Rio Ave estivesse 10 minutos de marcar para que se combinassem as coisas, para a bola não entrar. Porque aquilo era fácil, era só dizer ao Cardoso, olha, tiras a bola para fora. Tiras a bola para fora, estava o problema resolvido, não é? Não, mas aquilo ficou mais bonito com o guarda-redes a defender a bola. Portanto, agora, são coisas que nós já falámos, penso que está tudo aí registado, o que nós dissemos em relação aos jogos em si com o Rio Ave, às jornadas desse campeonato da Zona Centro, mas que quem está entre os vivos e que nessa altura tinha 14, 15 anos, nunca vai esquecer esse pormenor. Nunca, nunca, nunca. Ainda que seja